Olá, tudo bem? Vídeo 66 do curso de Matemática Básica. Vamos continuar com as equações do segundo grau. A única diferença em relação ao vídeo anterior é que hoje nós iremos aprender a resolver as equações completas do segundo grau. Lá no vídeo anterior nós trabalhamos com os dois possíveis casos de equações incompletas do segundo grau. De modo que se nós quisermos resolver essas duas equações completas, usando qualquer um daqueles dois métodos do vídeo anterior, nós não teremos sucesso. Claro, óbvio, porque aquelas duas técnicas são bem específicas, são para casos particulares, onde você tem um dos coeficientes, ou B, ou termo independente, C igual a zero, tá bom? Então vamos começar a dedução, Vamos começar o vídeo fazendo a dedução, muito bonita por sinal, bonita e fácil, Fazendo a dedução, a obtenção dessa fórmula, Que eu já coloquei para você, inclusive o nome dela, Fórmula de Bhaskara. E ela vai nos dar as raízes de qualquer equação, seja ela completa ou incompleta. Mas antes de nós começarmos, é interessante que eu faça um pequenino comentário em relação ao nome. Tem uma curiosidade aí, viu? Em relação a esse nome, Fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Começando pelo próprio nome. Bhaskara Acharya ou Bhaskara Acharya. Ele foi um matemático indiano do século XII depois de Cristo. A pronúncia é que é para mim um problema, Eu nunca soube direito a verdadeira pronúncia, se é Bhaskara ou Bhaskara, Acharya ou Acharya. Porque esse nome, Bhaskara, quando nasceu lá no século XII depois de Cristo, ele falava uma língua lá usada na Índia chamada canarês. Eu vou escrever porque eu vou precisar de um favor seu, viu? Olha só, isso. Era a língua falada por Bhaskara quando ele nasceu, E que por sinal não é uma língua morta, Não. Ela ainda está em uso, É a língua oficial de um dos estados da Índia e ela é falada por mais de 55 milhões de pessoas. Antes de entrar para fazer a gravação desse vídeo, eu procurei em algum site que mostrasse a pronúncia em canarês do nome dele, Não consegui encontrar, de maneira que eu vou falar Bhaskara, porque todo mundo fala Bhaskara e eu vou atrás também Bhaskara. Mas se você souber, o favor que você vai me fazer é o seguinte: se você souber de algum site, que tenha, essa pronúncia, poxa, manda isso para mim, eu vou ficar agradecido, porque eu, enquanto estudante de matemática, poxa, eu preciso dessa informação, é muito importante para mim saber pronunciar corretamente o nome dele, Mas no Brasil, ela é conhecida e apenas no Brasil, curiosamente, parece que essa denominação Fórmula de Bhaskara é só aqui no Brasil, tá bom? Nos outros países, ela não tem esse nome. Ela recebe o nome de Fórmula Resolutiva das Equações de segundo grau, tá bom? De maneira que eu irei chamar Bhaskara, mesmo sem ter certeza dessa pronúncia. Vou ficar esperando aí que você mande para mim o link, o endereço eletrônico aí do site. Vamos lá. Quem foi Bhaskara? O cara foi o gênio do século XII, tá bom? Parece que Papai do Céu, em média, de vez em quando ele sai um pouco fora da média, mas em média parece que ele manda um gênio a cada século aqui para baixo, O gênio do século XII foi esse cara, Bhaskara, Existiram séculos que ele foi mais generoso com o planeta Terra, com a humanidade, Quando eu falo gênio, no caso, estou me referindo particularmente à matemática, tá bom?
Nós tivemos o século 17, o 18 e o 19, que ele abriu mesmo as porteiras e mandou o pessoal descer, né, com mais de um gênio por século, né? Mas a média é essa, cada século tem o seu gênio, é isso mesmo? E o gênio do século XII foi esse cara, Bhaskara, tá bom? E tem um detalhezinho que é muito curioso. As pessoas tendem a achar no Brasil, acho que parece que é só no Brasil isso, viu? As pessoas tendem a achar que foi Bhaskara que deduziu essa fórmula. Pois bem, os historiadores da matemática dizem que não há nenhuma evidência, ao que tudo indica, não foi Bhaskara que deduziu essa fórmula. Bhaskara viveu no século XII e essa fórmula, a fórmula de Bhaskara, os primeiros registros que se tem notícia, segundo os historiadores da matemática, é lá do século XVI, na Europa renascentista. Portanto, nós temos aí 400 anos de intervalo, tá bom? Então, por favor, não diga que foi Bhaskara que deduziu a fórmula, tá bom? Alguém no Brasil, isso aí, essa fórmula começou a receber esse nome por meados da década de 60 do século passado, tá bom? E pegou. Tudo quanto é brasileiro chama a fórmula de Bhaskara, e eu também chamo fórmula de Bhaskara, e a gente vai chamar de fórmula de Bhaskara. Eu só vou deixar de chamar fórmula de Bhaskara no dia que eu souber a pronúncia em canarês, né? Aí eu vou me reservar o direito de falar a pronúncia em canarês. De maneira que não foi Bhaskara que deduziu essa fórmula, apesar da genialidade dele, tá bom? Alguém no século passado, década de 60, resolveu pegar esse nome, fórmula resolutiva das equações de segundo grau, e, bom, vamos reduzir isso aí. Botou o nome fórmula de Bhaskara, pegou e serve como uma linda homenagem ao gênio de Bhaskara, né? Mas, por favor, não vamos ficar em falta com a história, né? Não foi ele que deduziu essa fórmula. Tá combinado? Então, olha só, o que é que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Vamos obter uma expressão, x igual a essa expressão, que permita calcular as raízes de qualquer equação do segundo grau, tanto as completas quanto as incompletas. E essa fórmula, essa expressão, vamos chamar de fórmula, essa fórmula, ela tem que estar escrita em função dos parâmetros A, B e C. Não é isso mesmo? Esses parâmetros eu já mostrei para você lá no vídeo anterior, quando eu apresentei para você as equações do segundo grau. Bom, é possível que você esteja aí agora sem entender o que eu acabei de falar. Me ocorreu aqui agora. Vamos lá, Ayrton, o que é que significa você dizer que a fórmula que nós iremos obter, ela tem que estar escrita em função de A, B e C? É bem simples. Como ela tem que ser geral, ora, eu não posso particularizar a fórmula. Ela tem que ser, na essência, generalista. Ela tem que apresentar A, B e C. Por que eu vou explicar para você? Observe essas duas equações. O coeficiente A, tá vendo? Aquele que multiplica o x ao quadrado, aqui é o número 1 e aqui já é o número 3. O B, o coeficiente B, na equação de cima é o número menos 5 e nessa aqui já é o número 2. E o termo independente C, aqui é 6 e aqui é menos 1. Ora, essa fórmula, se eu quiser resolver esta equação em primeiro lugar, eu tenho que chegar na fórmula e colocar onde tiver a letra A, eu coloco o número 1. Onde tiver a letra B, eu coloco o número menos 5. E onde tiver a letra C, eu coloco o número 6. Faço os cálculos, né, que a fórmula irá indicar, simplifico e encontro as raízes, se houver, né? Que há casos nós iríamos ver que não há raízes reais. Mas se houver, essa fórmula após os cálculos, ela nos dará os valores de x, tá bom? Bom, feito isso, se eu quiser para cá, eu apago, pego um papel, um lápis e vou fazer com a mesma fórmula outro cálculo. Dessa vez colocando no lugar da letra A o número 3 e não mais o número 1. Para B, em vez de colocar o número menos 5, agora eu já coloco o número 2. E para C, a letra C, eu coloco o número menos 1. É isso que eu queria dizer quando eu falei para você que a fórmula ela tem que ser geral e ela tem que estar escrita em função dos parâmetros A, B e C. Tá certo? É isso que eu queria falar para você.
Então vamos lá, vamos começar a obtenção dessa fórmula, que é muito fácil, bonita e, acima de tudo, prazerosa a obtenção dessa fórmula. Se eu fizer 1 trilhão de vezes, eu sentirei prazer em cada uma dessas 1 trilhão de vezes que eu fizer essa obtenção, tá bom? A ideia aqui é a seguinte: nós precisamos obter uma fórmula onde você tem em um dos membros o x isolado, ou seja, x igual a uma determinada expressão que nós iremos obter. Ora, se eu quiser isolar o x aqui, eu não vou conseguir. Espero que você já tenha entendido. Se eu quiser colocar o x em evidência, eu vou ter que colocar x elevado a 1 por causa das regras da fatoração, né? Ora, o que vai acontecer? Eu vou ficar com ax mais b mais c igual a 0. Ora, eu não consigo isolar x aqui. Se eu deixar esse x aqui no membro da esquerda, essa expressão junto com o c passa lá para o outro lado. O c vai passar subtraindo e essa expressão vai passar dividindo. Mas aí não vale, acontecerá isso. Eu vou ser mais claro para você. Acontecerá essa situação daqui, ó. É isso que eu quero falar para você, ó. Poxa, mas aí não vale. Eu não isolei x. Está claro para você o fato de eu não ter conseguido isolar x, tá bom? De maneira que não vai ser assim, digamos assim, de maneira imediata, né? Sem diversão. Felizmente para a gente aqui, isolar o valor de x, né? O pagamento aqui vai ser a diversão da gente, né? Transformações convenientes que nós teremos que fazer para conseguir isolar o valor de x, tá bom? A única coisa que eu vou lhe pedir agora, as únicas coisas que eu irei lhe pedir é, primeiro, me dê toda a atenção do mundo no que nós iremos fazer. Se quiser me acompanhando com um lápis e um papel, eu acho interessante. E a segunda coisa é você estar doutora ou doutor em complementação de quadrados. No vídeo anterior, o vídeo 65, lá no finalzinho dele eu coloquei o número de um dos meus vídeos que eu trabalho com complementação de quadrados, tá bom? E vou precisar disso. Vai ser a alma da dedução, vai ser na hora que nós formos fazer a complementação conveniente de quadrados, tá bom? Bom, a ideia aqui é a seguinte, me acompanhe. Já que eu tenho que isolar x, eu olhando aqui para ela, observe. Esta forma geral, o membro da esquerda apresenta um trinômio. Olha as palavras, um trinômio quadrado. Não é perfeito, mas é um trinômio quadrado. Trinômio e é quadrado. Ora, se eu tenho um trinômio e tenho um quadrado, a primeira providência é torná-lo um trinômio quadrado perfeito. É isso mesmo? Para isso, eu vou precisar, para uma questão até de simplificação, de facilitar a demonstração, tá vendo esse A que você está vendo aqui? Eu vou ter, digamos, entre aspas, que desaparecer com esse A. Ele vai ter que sair daí para que aqui fique o número 1 e fica mais fácil. Não é isso mesmo? Porque 1 é quadrado perfeito, tá bom? É algo mais ou menos o que eu quero mostrar, algo mais ou menos. Eu vou transformar o membro da esquerda em um trinômio quadrado perfeito, onde esse A seja o número 1, pronto, está aqui, tá certo? Vai estar elevado ao quadrado, porque vai ser trinômio quadrado perfeito. Então x mais alguma coisa que eu ainda não sei, aliás, vou até colocar aqui, para você me acompanhando, ó. X mais uma interrogação, e essa interrogação significa uma expressão que eu não sei o que é que eu vou obter, elevado ao quadrado, e esse quadrado será igual a uma expressão que irá naturalmente aparecer no desenvolvimento da dedução, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Tá vendo esse quadrado aqui? Ele vai pular para o outro lado, claro, acompanhado do mais e do menos. Nós vimos o motivo da existência desse mais e menos lá no vídeo anterior. E olha só que coisa linda, o x agora passa essa interrogação daqui, do membro da esquerda para o outro lado. Pronto, era justamente isso, ou melhor, é justamente isso que nós precisamos fazer. A ideia geral é essa: transformar o membro da esquerda em um trinômio quadrado perfeito, tá certo? E portanto o x isolado, sozinho,
sem ninguém acompanhando, no caso número 1, que você não precisa escrever. E aí a gente consegue facilmente isolar o x, coisa que não é possível fazer aqui, tá bom? Então me acompanha aí bem atentamente o que é que a gente vai fazer. Vamos começar? Então, primeira providência, pegue esse C e passe lá para o outro lado. Então já comecei, viu? Eu vou pegar ax ao quadrado mais bx. Vamos passar esse C lá para o outro lado? Claro. Pronto, passei. Ok. Eu quero que aqui fique o número 1. Então vamos providenciar. Colocando no membro da esquerda a letra A em evidência. Ayrton, peraí, repita aí. Peraí, Ayrton, você quer colocar a letra A em evidência? Mas a letra A não é fator comum. É realmente, se você olhar direito, realmente não é fator comum. Mas isso não impede a gente de fazer, entre aspas, uma mágica, né? Entre aspas mesmo, viu? E colocar o A em evidência. Basta que eu faça isso daqui, ó. Aqui vai ficar x ao quadrado. E aqui, olha só que coisa fácil. Vai ficar bx sobre A. Isso é muito fácil. Se você, minha querida, se você, meu querido, eliminar esse parênteses, eu garanto que você volta para essa expressão. Portanto, conseguimos colocar o A em evidência, tá bom? E, portanto, já conseguimos aquele número 1, tá vendo? Já conseguimos. Então, esse A vai passar lá para o outro lado, tá? Pode passar dividindo, pode, que por definição, no vídeo anterior, eu mostrei que esse A tem que ser diferente de zero. Então, pode passar sem nenhum problema. Então, vamos lá. B sobre A vezes x, né? Igual a menos C sobre A. Isso. Bom, agora nós iremos fazer a complementação do quadrado, né? Vídeo. Eu não sei se foi o vídeo 49, não sei nem se foi isso, mas no vídeo anterior, 65, eu falo para você o número do vídeo, tá bom? Vamos lá. Então o que é que nós temos? Vamos completar o quadrado pela técnica. Aqui eu posso mais rápido porque você já deu uma olhadinha lá naquele vídeo, né? Então temos a seguinte situação. Claro, pelo que nós vimos lá naquele vídeo de complementação de quadrados, vamos somar, né, o quadrado da metade, né, de B sobre A dividido por esse número daqui. Então vamos ter esta situação. Então vai ser o quadrado de B sobre 2A. Isso. Aqui vamos também ter a mesma situação. Deixa eu colocar aqui. O quadrado de B sobre 2A. Tá bom? Ok. Poderia ter colocado B ao quadrado sobre 4A. Tanto eu poderia que eu vou colocar agora. B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Tá bom? Então me acompanha aí nessa transformação. Então vamos lá. O que é que nós temos? Aqui você já observa que o que nós temos aqui no membro da esquerda já é um trinômio. Eu já tenho aqui um trinômio quadrado perfeito, claro. E isso aqui apareceu do membro da direita porque na realidade eu acrescentei, eu somei isso no membro da esquerda. Então eu sou obrigado lá no membro da direita a adicionar a mesma expressão. Então isso aqui já é um trinômio quadrado perfeito. Deixa eu colocar logo isso daqui. Já tenho aqui, já estou fatorando, né? Então eu vou ficar com x mais B sobre 2A. B sobre 2A. Muito bem. O que é que nós temos? Aqui vamos ficar com B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Me acompanhe. Me acompanhe. B ao quadrado sobre 4A ao quadrado menos o C sobre A, claro. C sobre A, tá bom? Ora, dê uma olhadinha no membro da direita. Vamos somar essas duas frações, fazer uma soma algébrica. Então me acompanha aqui. Eu vou ficar com 4, o MMC é 4A ao quadrado. Então vamos lá, 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado vai dar 1. 1 vezes B ao quadrado, vamos ficar com B ao quadrado. Menos
4A ao quadrado. 4A ao quadrado dividido por A vai ficar 4A. 4A vezes C, vamos ficar com 4AC. Joia? Bom, esse 2 que você está vendo, eu vou passar lá para o outro membro, radiciando toda essa fração. Então me acompanhe, lá vou eu, viu? X mais B sobre 2A, não precisa mais desse parênteses, vai ser igual a essa raiz quadrada aqui agora que você está vendo, ó. Então vamos lá, ó. Eu vou ficar com B ao quadrado menos 4AC sobre 4A ao quadrado. Ora, mas esse 2 aqui, ele passou para cá na forma de raiz. Como 2 é um número par, você viu no vídeo anterior, né? Eu não posso esquecer de colocar o mais ou menos, tá bom? O que é que eu quero agora chamar a sua atenção? Vamos lá. Nós temos aqui a raiz quadrada de uma fração, tá vendo? Portanto, quando você tem... Aliás, não precisa ser quadrada não, qualquer raiz. Quando você tem a raiz de uma fração, você tem que tirar a raiz tanto do numerador quanto do denominador. Ora, vamos então tirar a raiz de ambos os termos? Ora, a raiz do numerador vai continuar sendo B ao quadrado menos 4AC. Agora, a raiz quadrada de 4A ao quadrado, isso é muito fácil. A raiz quadrada de 4 é o número 2 e a raiz quadrada de A ao quadrado vai ser o número A, tá certo? Ora, tá vendo aqui agora? B sobre 2A. Eu quero isolar X. Você já percebeu, ó, estamos quase chegando no ponto onde X será facilmente isolado. Portanto, essa expressão B sobre 2A, vamos passar ela para o outro membro, para o membro da direita, né? E aí com a operação invertida, claro, então eu vou passar ela para cá. X vai ser igual a menos B sobre 2A, que coisa fácil. Ora, dá uma olhadinha nos denominadores. Olhou os denominadores? Eles são iguais. Portanto, o que é que eu posso fazer? Conservar, claro. Não há necessidade de você tirar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos ficar com menos B, mais ou menos, claro, por causa da raiz, mais ou menos, olha aqui você, a raiz quadrada de quem? De B ao quadrado menos 4AC. Olha que coisa bonita. Pronto. Obtivemos uma expressão onde X está isolado. E é como eu falei para você. Essa expressão, ela está escrita em função dos parâmetros A, B e C. Dito e feito, ó. O B aqui aparece 2 vezes. O A aparece dentro da raiz e no denominador, e o C aparece dentro da raiz. Portanto, é fácil você agora pegar qualquer equação do segundo grau na forma geral. Tem que ser na forma geral. Ela serve, nós obtivemos, fizemos a dedução partindo da forma geral. Portanto, a partir de agora, quando você tiver a equação do segundo grau e ela não estiver colocada na forma geral, nós iremos fazer alguns exercícios nesse vídeo. Você terá primeiro, antes de qualquer coisa, transformar a equação na forma geral. Transformada, você irá ver quais são os valores de A, B e C, substituir aqui, fazer os cálculos e encontrar, né? Apenas uma pequenina observação, apenas uma pequenina que eu acho interessante. É costume pegar essa expressão B ao quadrado menos 4AC e representá-la através de uma das letras gregas, a letra delta, no caso aqui o delta maiúsculo, né? Eu estou falando isso porque vai ser muito comum nós escrevermos essa fórmula e aqui dentro do radical, ó, em vez de escrever a expressão B ao quadrado menos 4AC, nós escrevermos a letra grega delta. Então nós ficaríamos com menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. E aí você, a partir de hoje, é obrigado ou obrigada a saber que o delta aqui, tá bom? O delta aqui em matemática, tá bom? O delta em física, o delta tem outro significado, tá bom?
Delta na realidade é b ao quadrado menos 4ac. Bom, obtida aí a expressão, né? A famosíssima fórmula de Bhaskara, fizemos a obtenção, muito bonita ela. Estamos agora autorizados, né, a usarmos isso daí de maneira agora geral. É com certeza, de agora em diante, se você não parar os seus estudos de matemática, eu posso lhe garantir, essa é, no ensino médio, essa é a fórmula mais usada da matemática, disparada, não há nada que chegue próximo dela. Meu Deus, não chega nem distante, imagine próximo, né? Então ela vai a partir de hoje fazer parte do seu DNA, parte da sua respiração, parte do seu suor, vai ser essa fórmula agora. Se você continuar estudante de matemática, não há como você não se tornar íntimo. Não há como você não se tornar íntima dessa equação, a famosa fórmula de Bhaskara no Brasil, né, que recebe essa denominação. Bom, antes de nós partirmos para os cálculos, né, resolvemos as equações, tem um detalhezinho que eu gostaria de comentar com você, tanto assim que eu vou apresentar aí, vou pedir a Annelise que coloque aí na tela para você. Você tem uma raiz quadrada, não tem uma raiz quadrada? Nós temos denominador com letra, e você sabe que denominador com letra, a princípio é perigoso, porque essa letra não pode ser o número zero. Mas aqui não tem problema não. Essa preocupação não irá nos atingir, por quê? Porque esse A, por definição, tem que ser diferente de zero, não faz sentido, né? Nós trabalhamos com a equação de segundo grau, sendo esse A igual a zero. Portanto, essa preocupação aqui, em particular, ela está descartada. Mas tem a preocupação da raiz quadrada, você já sabe, não existe raiz quadrada de números negativos. Ou melhor, não existe raiz de índice par, não precisa ser quadrada não. Índice 4, índice 6, índice 8, foi par, o bicho pega se você tiver no radicando o número negativo. Portanto, em função dessa problemática, existem três situações, já vou falar para você, presta atenção, mas daqui a pouco eu vou colocar aí para você na tela. Existem três situações que você tem que tomar cuidado. É quando o delta, ou seja, a expressão dentro da raiz, assumir o valor negativo. Na realidade, o delta pode assumir três valores. O delta pode ser positivo, pode ser nulo ou pode ser negativo. Nós iremos ver nas questões que quando o delta for positivo, qualquer número positivo, não importa, seja lá o que for, foi positivo, racional ou irracional, não importa. Se foi positivo, você pode, a matemática garante para você, a equação apresentada, ela terá duas raízes reais e diferentes. O valor de uma é diferente do valor da outra, para o delta maior que zero. Se esse delta for igual a zero, você continuará tendo duas raízes, mas elas serão iguais. O x1 e o x2, ou o x', x2', o que você achar mais bonito, elas serão iguais, tá bom? Agora, se o delta for negativo, aí não há raízes no conjunto dos números reais. Vamos deixar isso claro. Não há raiz dentro dos reais. A matemática tem resposta quando, por exemplo, nós tivermos aqui, sei lá, obtivemos aqui o número menos 4. É um exemplo. No real você não consegue resolver, mas no conjunto dos números complexos tem solução tranquila, fácil e bonita para essa situação. Então eu vou colocar para você essa situação, né, essas três possíveis situações, e quando eu voltar, a gente já começa a resolver as questões.
começar então, olha só, temos duas equações. Essas equações que nós iremos resolver, essas duas e outras, elas são as equações apresentadas no exercício R3 aí, do módulo Equação de Segundo Grau, do livro Matemática Básica, volume 2, tá bom? Veja que ambas as equações já estão na forma geral e, portanto, de uma certa forma, o nosso trabalho já foi reduzido, né? O tempo já foi, o trabalho foi diminuído, porque é o que eu falei para você, vou repetir que isso é muito importante. Toda vez, a partir de hoje, toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau, a primeira providência é olhar para ver se ela já está colocada na forma geral. Se tiver, parta direto para a fórmula de Bhaskara. Caso não esteja, nós iremos fazer exemplos, tá bom? Não se preocupe não, que eu vou colocar exemplos aí onde a equação não estará na forma geral. Se ela não estiver, você, primeira providência sua é escrevê-la na forma geral, né? Eliminar parênteses, se houver, puxar todo mundo membro da esquerda, igualar o membro da direita a zero, e aí identificar os coeficientes A, B e o termo independente C e aplicar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Aqui não. Aqui elas já estão na forma geral e, portanto, a gente pode ir um pouco mais rápido, tá bom? Vamos lá. Primeira providência, identificar os parâmetros, o A, o B e o C. O A é o número 1, o B é o número menos 5 e o C é o número 6, claro. Nós temos aqui, vamos lá, o delta. Eu tenho um hábito, tá bom? Eu tenho um hábito de calcular o delta dentro da própria raiz. Eu abro a raiz e vou colocando B ao quadrado menos 4AC. É um hábito meu. Mas aqui, se você quiser fazer isso, por favor, fique à vontade. É indiferente. Matematicamente falando, é indiferente. Aqui eu vou calcular o delta fora da raiz e colocar a resposta aqui, tá bom? Mas é indiferente você calcular o delta fora ou dentro. Não significa absolutamente nada. Então vamos lá, o que é que nós temos? Então vamos lá, o que é que temos? B menos 5 ao quadrado. Eu vou colocar menos 5 ao quadrado. Só estou substituindo. Menos 4 vezes expressão numérica. Expressão numérica. Antiga sexta série. Vezes o A é o número 1, claro. Vezes o C, mas o C é o número 6. Que é isso? Expressão numérica. Isso aqui vai dar 25 menos 24. 25 menos 24 é o número 1. Parou um pouquinho, para. O delta deu um número positivo. Então, nós já sabemos de antemão, não sabemos nem quais são as raízes. Mas você pode afirmar com toda certeza, olha, essa equação, ela apresenta duas raízes reais e diferentes. Uma é diferente da outra. Tudo isso, essa afirmativa, ela pode ser feita apenas pelo fato de nós sabermos, né, que o delta é um número positivo, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Menos B. Vamos lá. Esse menos aqui, por favor, eu gostaria que você não misturasse as coisas. Esse B, esse menos que eu estou botando o dedo, não confunda com o menos que porventura a equação apresente. O iniciante tem mania de ficar misturando essas coisas. Não dá. Uma coisa é chuchu e outra é parafuso. Não dá para você misturar. Esse menos que eu coloquei aqui é o menos da fórmula de Bhaskara. Esse menos que eu estou colocando agora nesse momento é o menos do B. Então vai ficar menos 5. Tá claro? Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Mas a raiz quadrada de 1 é o número 1. Que é isso? Então 2 vezes o A. Mas o A é o número 1. Então fica 2 vezes 1. Tá bom? Aqui vamos ter duas respostas. Por quê? Ou melhor, duas raízes. Aqui nós temos o mais. Vamos começar pelo mais, né? Vão ficar menos com menos. Elimine os parênteses. Menos com menos, você vai ficar com mais. Então a gente tem 5 mais 1. Ora, 5 mais 1 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então uma das raízes é o número 3. Agora vamos voltar para o menos, né? Porque eu resolvi com o sinal de mais. Agora o de menos. Eu tenho 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Olha só você. Eu não disse? Duas raízes reais e distintas, diferentes uma da outra, tá bom? Aqui agora, nesse exemplo, eu vou fazer questão de fazer esse comentário. Nos outros não, mas o que eu fizer aqui, o comentário que eu fizer para a letra A,
você aplica esse comentário para qualquer raiz que você encontrar de qualquer equação do segundo grau, seja nos reais ou nos complexos, não importa, tá bom? O que a matemática está nos dizendo através da fórmula de Bhaskara é que tanto o número 3 quanto o número 2, tanto um quanto o outro, se substituídos no lugar da variável x e feitos cálculos e as simplificações, ela nesse caso aqui, ela irá produzir o número 0, ou seja, o número que der na esquerda irá também ser igual ao número que vai ser na direita. Vamos confirmar? Pega o número 3. Vai. Se quiser fazer isso no papel, por favor, fique à vontade. Coloque 3 aqui e coloque 3 aqui. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. Deixa eu registrar. 9. Registrei. Menos 5 vezes 3. Isso dá menos 15. Menos 15. Mais 6, claro. Ora, olha só o que você tem. 9 menos 15, isso vai dar menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Bingo, certinho. É isso que significa, né? O 3 ser raiz dessa equação. Vamos pegar agora o número 2 para ver o que acontece, a outra raiz. Então me acompanha aqui o número 2, vai. O x2, ou x duas linhas, tem gente que escreve assim, ó. Assim, ó, tanto faz, ó, x duas linhas e aqui x linha. É também algo muito pessoal, tá bom? Pega o 2 aí, vai. Pegou o 2, bote aqui. Aqui e aqui. Vamos para os cálculos. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, isso vai dar menos 10. Menos 10, muito bem. Mais 6 que já foi apresentado, né? A gente não vai inventar aqui. Ora, 4 menos 10, isso vai dar menos 6. Menos 6 com mais 6, 0. Bingo, certinho, 0. Tá bom? É isso que significa dizer que 3 e 2 são raízes dessa equação. Tá bom? Bom, lá, o que é que nós temos aqui? Observe. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0, a equação de segundo grau já colocada na fórmula geral, a gente ganha tempo. O A é o número 1, o B é o número 2 e o C é o número 1. Identificou? Vamos para o delta. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? O B. Vamos ficar com 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. Quem é A? A é o número 1. Então coloca aí, vai. E o C é o número 1. Ora, você fazendo esses cálculos, veja só o que é que vai acontecer. 2 ao quadrado igual a 4. 4 menos 4, 0. 0 para. Poxa, você viu naquele quadro que eu coloquei para você. Quando o delta é igual a 0, significa que nós teremos duas raízes iguais. O x1 será igual ao x2. Dito e feito, vamos confirmar? Então vamos lá, menos b, esse menos é da fórmula. Eu já percebi que eu estou insistindo com esse menos daí, né? Primeira vez tem que insistir mesmo, o menos da fórmula. Agora vamos para o b, é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Mas delta deu 0, portanto nós temos a raiz quadrada de 0, que você já sabe, é o número 0. Sobre 2 vezes o valor de A, 2 vezes 1. Então nós temos aqui o número 2, tá certo? Ora, menos 2 mais 0 e depois menos 2 menos 0. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2, vamos ficar com menos 1. Menos 2 menos 0 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Olha aí você. Confere, foi o que eu falei para você, nós já sabíamos disso. Que as raízes seriam iguais, o x1 seria igual ao x2. Por quê? Porque o delta deu o número 0, tá bom? Vamos ver mais exemplos? Mais 2 exemplos, né? Letra C e letra D do exercício resolvido 3, né? O R3. Então vamos lá, letra C, o que é que nós temos? X ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Então vamos lá, equação de segundo grau colocada na forma geral, tá bom? Vamos calcular, o A é o número 1, o B é o número 1 e o C é o número 1. Todo mundo aqui é o número 1. Então vamos para o delta. Então nós vamos ficar com 1 ao quadrado
menos 4 vezes o valor de A, que é o número 1, vezes o valor de C, que é o número 1, e olha só o que é que vai acontecer. Temos aqui 1 ao quadrado vai ser o número 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 4, ora, 1 menos 4, nós vamos obter o número menos 3. Para. Não há como nós prosseguirmos na resolução dessa questão. Não há. O delta deu negativo. Ora, se eu prosseguir, quando eu chegar aqui na raiz quadrada, no lugar da letra delta, eu vou colocar o número menos 3. Pô, mas nós estamos resolvendo isso, ou melhor, nós estamos no livro 2, que é um livro que trabalha dentro do conjunto dos números reais. Então não faz sentido. Nós já sabemos disso, né? Quando estudamos radicais, que não há dentro dos reais raízes de índice par com radicando negativo. Portanto, esta equação daqui, ela não apresenta a solução dentro do conjunto dos números reais, né? Aí você diz que o conjunto solução dessa equação é o conjunto vazio, não há como. Mas aí, mais uma vez, eu acho interessante afirmar isso para você, tá bom? Não há raiz dentro do real. A matemática tem resposta para essa situação. Se eu jogar aqui o número menos 3, ela tem resposta, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Bom, mas como estamos trabalhando no real, a gente parte para a próxima. Aqui agora, olha só, temos uma equação que não sabemos a princípio, né? De que grau é essa equação? Nós nem sabemos se ela é do segundo grau, porque ela não está colocada na forma geral. Portanto, o que é que a gente tem que fazer? Foi o que eu falei para você, eu fiz questão de colocar esse exemplo. Você tem que eliminar esses parênteses através da propriedade distributiva e depois reduzir os termos semelhantes e colocar todo mundo do lado esquerdo completo, ou não necessariamente completo, mas na forma decrescente, tá bom? Então vamos começar um pouco mais rápido, que distributiva para você já fica cansativo explicar isso, né? Então vamos lá, d vezes d, vamos ficar com d ao quadrado. D vezes menos 2, vamos ser menos 2. Menos 3 vezes d dá menos 3d. Menos 2d com menos 3d, vamos ficar com menos 5d. Claro. Menos 3 multiplicado por menos 2, isso é igual a 6. Igual, olha, já apareceu aqui um termo ao quadrado, né? Já apareceu um termo ao quadrado. Vamos lá? 2 vezes 2d, isso vai dar 4d. Coloca 4d menos 2 vezes menos 7, isso vai dar menos 14. Bom, equação de segundo grau, já percebeu, né? Agora vamos colocar na forma geral, porque nós não temos aqui ainda, nós não temos os valores de A, B e C, né? Quer dizer, o de A até nós temos, que é o número 1, não temos B e C. Então vamos reduzir aqui, vamos ficar com d ao quadrado. Passa esse 4d para a esquerda, vão ficar com menos 5d menos 4d. Isso resulta em menos 9d, claro. Esse menos 14 você passa aqui para a direita, vai ficar 6 mais 14. 6 mais 14 igual a 20. Opa! Obtivemos, né? Uma equação colocada na forma geral e completa. Fórmula de Bhaskara. Lembrando aí, eu falei isso no início, vou falar de novo. A fórmula de Bhaskara, ela calcula não só as raízes de equações completas, tá certo? Como também as incompletas, tá bom? A única exigência que ela faz é que as raízes existam, né? No campo dos reais, tá bom? Vamos lá, o A, quem é o A aqui? É o número 1. O B aqui é o número menos 9, claro. E o C vai ser o número 20. O C vai ser o número 20, muito bem. Vamos para a fórmula de Bhaskara? Então vamos lá. Então vamos começar pelo cálculo do delta. Já temos os valores de A, B e C. É substituição pura, simples e imediata. B ao quadrado menos 4ac. O B é o número menos 9. O A é o número 1 e o C é o número 20. Vamos ficar com menos 9 ao quadrado. Isso vai dar 81. Registra aí. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 20 dá menos 80. Então vai ser 81 menos 80. Isso vai ser o número 1. Portanto,
O delta é o número 1, tá bom? Significa então que, como é positivo, esta equação, entendeu? Que é equivalente a essa daqui, ela apresenta duas raízes reais e distintas. Vamos para a Bhaskara, então vamos aproveitar essa daqui apenas fazendo uma pequenina adaptação, né? Porque a variável no caso aqui é D. Fica ligado ou ligado nesse detalhe, né? Pode ser qualquer uma das 26 letras do alfabeto, apesar da preferência da matemática ser X, né? Da matemática não, dos matemáticos serem X, né? Mas você pode colocar a princípio qualquer letra. Eu coloquei aqui D, portanto vamos fazer o seguinte: esse X aqui some e vamos colocar D, claro, né? Não faz sentido. Pronto, calculamos aí. Vamos substituir? Então o menos B, mais uma vez cuidado aí, né? Esse menos que eu estou pondo o dedo, ele não tem absolutamente nenhuma relação com esse menos. São sinais completamente distintos. Então vamos ficar com menos 9. Menos 9, isso vai lhe dar quanto? Vai lhe dar 9. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é o número 1. Então vamos ficar com mais ou menos 1 sobre 2 vezes o valor de A. Mas o A é o número 1. Isso. Então o que é que nós vamos ficar? Vou apagar aqui só 2 vezes 1. Isso é igual a 2. Raiz quadrada de 1 vai ser o número 1. Então vamos colocar aqui. Vou apertar a letrinha aqui. Então vamos ficar com o D1 e com o D2. Vamos ver? 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então uma das raízes eu já sei que é o número 5. Vamos calcular o D2? Então vamos lá. 9 menos 1 é igual a 8. 8 dividido por 2, isso é igual a 4. Letra E. Olha só o que é que nós temos. Uma equação. Não sabemos a princípio se ela é de segundo grau, tá bom? Porque ela não está colocada na forma geral e nem o maior expoente é o número 2. Já sabe, é a mesma questão anterior. Vamos ter que aplicar a distributiva. Forma geral, tá bom? E equação completa, tá bom? É apenas uma pequenina observação que eu acho muito interessante que eu faço aqui agora. Observe que o A, o coeficiente A, é menos 1, é negativo, não é isso mesmo? Ora, toda vez que você obtiver uma equação de segundo grau na forma geral e perceber que o A está negativo, é conveniente, não é obrigatório, é conveniente, sensato, prudente, recomendável que você multiplique ambos os membros da equação por menos 1. Por que essa sugestão? Porque se você trabalha com isso aqui negativo, sabe que não é proibido não, pela segunda vez, não é proibido. É que você vai ficar com o denominador negativo. E você pode, o risco é muito grande você terminar se atrapalhando na hora de fazer as simplificações. É só por esse motivo, somente. Se você tiver domínio já nessa parte de denominador negativo, por favor, esqueça o que eu falei. Eu estou falando somente porque você é iniciante, pelo menos eu lhe trato como tal. Portanto, toda vez que isso aqui for negativo, a sugestão é multiplique os dois membros, tanto o membro da esquerda quanto o membro da direita, multiplique por menos 1, para que você obtenha isso aqui positivo, tá bom? Então eu vou colocar aqui menos 1. Aqui eu vou colocar também menos 1. Na realidade estamos multiplicando ambos os membros da equação por menos 1, tá bom? Isso poderia ser feito mentalmente. Aliás, você vai fazer mentalmente. Eu não, eu sou obrigado, não tenho outra opção de registrar isso aqui para você, tá bom? Mas na hora é mental, a substituição é mental. É só você ir substituindo os sinais. Esse negativo vai virar positivo, esse positivo vira negativo, esse positivo vira negativo, igual a 0. Tchau, um abraço, passe bem. Vamos pro delta? Você já sabe, o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 10. Vamos ver quem é o delta? O delta é B ao quadrado. B ao quadrado. Então é menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. O A nesse caso é o número 1. Vezes o valor de C, que é menos 10. Menos 10, tá bom? Então o delta
o delta. Quem é o delta aqui? Vamos ver quem é. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4. Guarde 4 na memória, vai. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 40 mais 4, 44. Opa! O delta não é um quadrado perfeito, mas é positivo. Você já sabe então. Você já sabe. A equação, essa equação, ou essa daqui, tanto faz, elas são equivalentes. Ela apresenta duas raízes reais distintas. Vamos para lá? Vamos para ter a impressão que vai acontecer uma coisa boa aqui para chamar a sua atenção, tá bom? Menos B, vamos lá, menos B. Quem é que é o B? O B é o número menos 2, então fica ligado aí, né? Pela quarta vez falando isso, viu? O menos do B não tem nada a ver, esse menos da fórmula não tem nada a ver com esse menos daqui, viu? Mais ou menos raiz quadrada de 44, raiz quadrada de 44, claro, sobre 2 vezes o valor de A, mas o A é o número 1, 2 vezes 1. Claro, então a gente vai ficar com menos vai ser 2, mais ou menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 44, não é isso mesmo? Mas, olha só, tudo que nós fizemos está absolutamente correto, mas você não irá encontrar, muito provavelmente você não irá encontrar as respostas dessa maneira. Não será dessa maneira. Por sinal, é uma tentação para esses formuladores de questões que caem em provas, né? Eles colocam equações desse tipo assim, e lá nas alternativas, no ABCDE, ele não coloca esta forma, que pela segunda vez, a resposta está corretíssima. Mas esse resultado pode ser simplificado. E aí o formulador coloca lá no ABCDE, nas alternativas, a forma simplificada dessa raiz, com a intenção mesmo de verificar se a pessoa tem domínio, se ela tem domínio mesmo de, saindo daqui, chegar à forma lá. A forma reduzida disso, quer que eu lhe diga agora qual é? Vai ser uma das raízes, vai ser 1 mais a raiz quadrada de 11, e a outra será 1 menos a raiz quadrada de 11, sem denominador, não tem mais denominador. Muito interessante isso, portanto, eu faço questão de bater isso aqui com você. Vamos ver como é que a gente chega a esse número 11? Vamos ver como é que a gente chega? Se liga aí, vai. O 44, né, você usando o que você aprendeu lá no estudo lá do módulo dos radicais, você pode pegar 4 vezes 11. É ou não é? Fala a verdade, é. 44 é 4 vezes 11. E aí nós vamos ficar com a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 11. Mas a raiz quadrada de 4 é 2. Claro, então deixa eu apagar isso aqui. Vai ser 2. Então deixa eu botar o 2 aqui. Vezes a raiz quadrada de 11. Olha isso. Agora dá uma olhada, que coisa bonita. Tá vendo esse 2 e esse 2 aqui? Eu posso colocar ele em evidência. É o que eu vou fazer. Então deixa eu colocar aqui. Vamos colocar esse 2 em evidência. Colocando esse 2 em evidência, é óbvio que esse 2 que estava aqui vai virar o número 1, e esse 2 que estava aqui vira o número 1. Pronto. Isso. Olha aí, é isso que eu estava falando para você. Agora aqui, ó, você manda parcial o 2 de cima com o 2 de baixo, e aí vamos ficar com 1 mais ou menos a raiz quadrada de 11 sobre o número 1, mas denominador 1, poxa, não tem necessidade de você escrever, foi o que eu falei para você, ó. Então na realidade nós temos duas raízes, vamos escrever essas duas raízes, vamos lá, o E1 e o E2. Então na realidade o E1 vai ser 1 mais a raiz quadrada de 11, e o E2 vai ser 1 menos a raiz quadrada de 11. Então, se liga, porque vou até alterar um pouquinho aqui. Se liga, porque a gente nunca sabe o que é que esse pessoal, esses formuladores vão colocar. Se você não tem o devido domínio, né? Tem pessoas que não estudam radicais, isso é muito comum entre os iniciantes, viu?
não é uma atitude inteligente. Aliás, não é nada inteligente. As pessoas não estudam radicais, porque acham que não é necessário, porque acham difícil, mas quando ouvem a equação de segundo grau, isso aí não, isso aí eu vou estudar. E aí o que é que acontece? Chega numa situação dessa daqui, né, que a gente está se deparando aqui agora, a pessoa para aqui. Para porque não aprendeu, não aprendeu as ferramentas, as técnicas lá no estudo dos radicais para sair dessa situação e chegar a essa daqui. Daí o perigo, né? Portanto, é o que eu falo para você. Se isso aqui foi para você uma novidade, é interessante que você volte, repense aí os seus conceitos, volta lá no estudo dos radicais, assiste os vídeos, pega um livro, né? Porque a gente nunca sabe quando é que esse perigo pode ocorrer, tá bom? Apenas uma curiosidade me ocorreu aqui agora, eu não vou perder essa oportunidade. Lembra que eu falei para você, quando o A for negativo, é conveniente, prudente, não é obrigatório, que se faça a multiplicação da equação, de ambos os membros da equação, pelo número menos 1, não é isso mesmo? Eu vou calcular, você vê que o delta deu 44. Eu vou calcular o delta dessa maneira que está aqui, você vai ver que vai dar absolutamente a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. E se você quiser prosseguir no cálculo das raízes, você verá que as raízes serão absolutamente as mesmas. Você quer ver? Vamos calcular aqui, não vou nem apagar esse 44, só vou alterar essas passagens aqui. Então vamos lá, vou apagar isso daqui, né? Porque na realidade eu estou trabalhando com a equação da maneira que eu obtive ela, sem fazer aquela multiplicação. Vamos lá. O B aqui é o número 2, né? Então deixa eu botar B ao quadrado, B é 2, menos 4 vezes o valor de A. Nesse caso aqui, o A é negativo, né? Vezes o valor de C, que é positivo. Claro. 2 ao quadrado é igual a 4, registra aí 4, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. 40 com mais 4 daqui, olha o senhor, olha a senhora, 44. É absolutamente diferente. E se eu quisesse prosseguir, o que é que iria acontecer? Iria acontecer que aqui eu ficaria com 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 seria menos 2, tá certo? Esse número daqui que eu estou pondo o dedo, em vez de 2, você teria menos 2 por causa desse sinal, você terminaria obtendo, na realidade, na minha opinião, com a probabilidade maior de se atrapalhar, porque você teria denominador negativo. Mas fica como sugestão você preencher os valores aqui com essa equação daqui, que você vai ver que você chega à mesma resposta, tá bom? Vamos ver mais exemplos. Essa é a letra F. Eu ia pular a resolução dessa letra F, mas eu achei interessante colocá-la porque eu fiquei com medo de você não ter entendido direito aquele detalhe que eu falei para você, de que você pode ou não multiplicar isso aqui por menos 1, que independentemente do que você fizer, os valores obtidos serão os mesmos. Eu fiquei com medo, portanto eu vou resolver das duas formas para mostrar a você, tá bom? Essa aqui é a equação originalmente apresentada na letra F do R3. Vou resolver, vamos calcular os valores. O A é menos 1, vamos lá, A é menos 1, o B vai ser menos 3 e o C vai ser o número 10, tá bom? Eu vou resolver aqui sem multiplicar por menos 1, para mostrar a você, tá bom? Vamos calcular o delta um pouco mais rápido, que você já consegue me acompanhar. Eu tenho B ao quadrado menos 4AC, B ao quadrado, então eu vou ficar com menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, o A aqui é negativo, né? Se liga, vezes o valor de C, que é o número 10. Isso, o número 10. Vamos ver então quem é o delta. O delta vai ser 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 10 vai dar 40, 49. Então o delta deu 49, tá bom? Vamos lá, eu tenho a letra F, se liga aí por favor, letra F. Então eu tenho a seguinte situação: menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A.
Então o que é que nós temos? Menos b, cuidado aqui, viu? Eu vou ficar com essa situação. Menos 3, mais ou menos, tá bom? A raiz quadrada de delta. Ó, 49. A raiz quadrada de 49 é igual a 7 sobre 2 vezes o valor de A. Aqui é o que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que é que vai acontecer. Não é nada assim excepcional, mas não é comum. E aí a possibilidade de você errar é bem maior. Então vamos ficar com essa situação. Para ganhar, eu não tenho muito espaço, então menos com menos vai dar mais. A gente vai ficar com mais 3 aqui. Deixa eu registrar esse mais 3. E aqui vai ficar menos 2. Claro, pronto. Então vamos ver o que é que a gente vai ficar. Vamos lá, quem é o F1? O F1 é o seguinte, ó. 3 mais 7 é igual a 10. 10 dividido por menos 2, isso vai ser menos 5. Vamos para o F2, então vamos embora. 3 menos 7. 3 menos 7 vai ser menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, isso vai ser igual a 2. Aí, sem nenhum problema, tá bom? Agora multiplicando por menos 1. Vamos mentalmente multiplicar por menos 1. Olha, é só você sair trocando o sinal todo mundo. Esse menos f vai virar positivo. Aqui que você está vendo vai virar positivo também, 3f, claro, 3f. E esse termo independente vira negativo agora, tá bom? É absolutamente a mesma equação. Não mudou não, continua sendo a mesma equação. Deixa claro isso para você, por favor. Ora, então vamos lá. Quem é o A? O A agora é o número 1. O B é o número 3 e o C agora é o número menos 10, tá bom? Então vamos lá, o que é que nós temos? Vamos pro delta? Como foi que deu delta no outro? Deu 49. Se liga aí agora pra você ver o que é que vai acontecer. Ó, B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Delta será igual a 9, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 10 dá 40, olha aí você. Aí ó, é indiferente, 49, não aconteceu nada, e não era para acontecer realmente, isso que eu falo para você. Vamos para aqui agora, o F, então o que é que nós temos? Um pouco mais rápido, menos B mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Menos B, o B agora é positivo, então você vai ficar com menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Como o delta é 49, a gente vai ficar com a raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes o valor de A. Olha aí você, F1 vai ser menos 3 mais 7 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. F2, tá bom? Menos 3 menos 7 vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Olha aí as mesmas raízes, viu? Por favor, não se impressione com o fato de menos 5 aqui ser o F1 e menos 5 aqui ser o F2. Isso é absolutamente irrelevante, esse detalhe. O importante é você encontrar as duas raízes, que são as mesmas, né? Nas duas situações, tanto aqui quanto aqui, como não poderia deixar de ser, né? Então é isso que eu falo para você. Aqui, particularmente, eu acho que a probabilidade, as chances de você errar, na minha opinião, são maiores. Foi por isso que se convencionou que quando você tem aqui negativo, multiplica por menos 1, mas não é obrigatório. A prova está aqui para você, né? Vamos ver mais um exemplo? Bom, essa equação 12x ao quadrado menos 24x menos 36 igual a 0, para você que é iniciante, ela é interessantíssima, é extremamente conveniente eu apresentar ela aqui para você. Por quê? Vamos lá. O iniciante, justamente por esse detalhe, por ele ser iniciante, eles têm a mania de resolver a questão, a equação, da maneira como é apresentada, da maneira bruta. Jogou para ele, ele resolve. E aí o que é que acontece? Em algumas situações, o trabalho, nesse caso vai ocorrer, o trabalho vai ser muito mais demorado e muito mais complexo, com uma maior probabilidade de erros, do que se ele tivesse, digamos assim, trabalhado a equação, simplificado a equação. Então eu vou resolver dos dois modos, tanto assim, da maneira como está aqui, depois simplificando, para você ver, poxa, não tem como fazer comparação. É assim,
É absurdamente mais rápido você resolver uma equação simplificada do que dessa maneira aqui, bruta, digamos assim, da maneira como é entregue, né? O que é que eu chamo de simplificar? Então vamos lá. Observe que o A, o B e o C, esses três parâmetros, tá bom? Eles podem ser simplificados por 12. Já percebeu? Tanto o A quanto o B quanto o C são divisíveis por 12. Você vai obter uma outra equação que na realidade é equivalente a essa daqui. Você verá. E portanto, por serem equivalentes, as raízes de uma serão as mesmas raízes da outra equação. Então fica ligada nesse detalhe. Eu vou resolver, eu faço questão de resolver aqui dessa maneira como está aqui, para mostrar a você como vai ser trabalhoso o processo, né, de resolução, tá bom? Então se liga que isso é muito importante. Eu quero aí jogar uma sementezinha na sua cabeça e torcer para que essa semente frutifique, tá bom? Dê frutos aí, de maneira que você nunca mais esqueça de olhar uma equação. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, dá para simplificar. Então dá para simplificar por 3, por 4, por 5. Aqui dá para simplificar por 12. Você simplifica a equação e somente após a simplificação você vai resolver, tá bom? Eu vou torcer para que o que eu estou falando aqui agora fique na sua cabeça. Então vamos lá, b ao quadrado. O b é menos 24, vamos embora. Menos 24 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que no caso aqui é 12, vezes o valor de C, que é menos 36. Vamos lá? Bom, menos 24 ao quadrado, isso dá 576, confere. Bom, isso aqui não, isso aqui por uma questão só de tempo eu vou precisar da calculadora, né? 4 vezes 12, 48, 48 vezes 36, isso dá 1728, somado, né? Mais, por causa do joguinho de sinal, 1728, e aqui agora vamos ficar com 2.304, desculpe, 2.304. Poxa, olha aí. Quando nós formos substituir aqui, vamos ficar com menos B, menos 24, mais ou menos a raiz quadrada de 2.304, sobre 2 vezes o 12. 2 vezes 12. Ora, 2 vezes 12, isso vai dar 24. Deixa eu colocar logo aqui. Vai dar 24, isso. Menos com menos vai dar mais. Vamos tirar esse sinalzinho de menos daqui. Pronto. Agora, olha só você. Raiz quadrada de 2.304. Poxa. Se você não souber a técnica correta, você vai sofrer. Sofrer que eu falo é perder tempo aqui para calcular essa raiz. Tá bom? Você vai ver que no modo simplificado, o delta você calcula a raiz quadrada de cabeça. Aqui não. O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou aplicar uma técnica. Eu não vou explicar essa técnica aqui. Eu vou explicar a você por que eu não vou explicar. É porque há um vídeo meu aí que eu apresento de maneira bem detalhada, mas bem detalhada mesmo essa técnica. O nome do vídeo é, vamos lá, Matemática Básica, Aula 13, Ayrton Torres. Cuidado para você não digitar aula 13, Ayrton resolve, porque é um outro vídeo com uma outra técnica, tá bom? É outro conteúdo. Então, se você por acaso não conhece essa regra, ficar interessado, Matemática Básica, Aula 13, Ayrton Torres, tá bom? Então vamos colocar aqui é o número 4, os candidatos ou é o 42 ou é o 48. Vamos tentar o 42, se não for o 42 é o 48. Sem perda de tempo, sem perda de tempo. Ó, já não deu, né? Porque aqui deu o número 6, aqui é o número 0, não vale, então aqui é o 48. Então já sei que é o 48. Então a raiz quadrada de 2.304 é o número 48, tá bom? Por mais rápido que possa ser essa técnica, que ela é extremamente rápida, mas eu tive que parar o cálculo. Você teria que parar o cálculo para o cálculo de Bhaskara, né? Para poder recorrer àquela técnica, não é isso mesmo? Aí é o que eu falo para você. Daqui a pouco você vai ver como, simplificando, você não vai precisar disso, tá bom?
Então vamos lá, o que é que nós temos aqui? Vamos ter o x1 ou x', né? É muito pessoal isso daí. E aqui o x2, vamos ver o que é que eu tenho. 24 mais 48, isso vai dar 72. 72 dividido por 24, isso dá o número 3, claro. 24 menos 48, isso vai dar menos 24. Menos 24 dividido por 24, isso dá o número menos 1. Agora, por favor, presta bem atenção no que eu vou fazer agora. É justamente isso que eu quero chamar a sua atenção. E fico com aquela esperança, o desejo, né, de que eu consiga colocar na sua cabecinha aí agora a ideia da conveniência de você simplificar uma equação. Tá vendo ela aqui? Deu, digamos assim, um trabalho resolver justamente por causa dessa raiz, né, 2.304. Olha, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, eu olho para ela, divisível por 12... divisível por 12, divisível por 12, opa, então eu chego aqui e faço, ó, vou dividir todo o membro da esquerda por 12, né, e pelo processo multiplicativo, né, da igualdade, você tem a igualdade, você multiplica o membro da esquerda por um número, você tem que multiplicar o membro da direita pelo mesmo número, né. Então vamos lá, o que é que nós temos aqui? 12 dividido por 12 dá o número 1, vamos ficar, o A vira o número 1, agora, o coeficiente A, menos 24 dividido por 12, isso vai dar o número 2, isso vai dar o número 2, e 36 dividido por 12, isso vai dar o número 3. Olha só você, o que foi que aconteceu. Olha, o iniciante, eu sei, eu disse porque eu também já fui aliás, já fui estudante, não, eu sou estudante, vou morrer estudante, a gente nunca deixa de ser estudante, né? Mas, digamos assim, eu já soube um pouco menos do que sei hoje, né? E sei bem menos do que gostaria de saber, né? Mas, para o iniciante, para a cabecinha do iniciante, é difícil ele acreditar de que esta equação é equivalente a essa daqui. Eles acham, né? Eles tendem a achar que isso aqui dá uma resposta, mas aqui vai dar uma outra resposta. Não é possível que essa equação, Ayrton, seja equivalente a essa aqui. Você verá que são equivalentes, mesmo porque o princípio multiplicativo da igualdade garante isso, né? Eu multipliquei pelo inverso de 12, né? Tanto o membro da esquerda quanto o membro da direita. Poxa, então a matemática me garante, olha, você obteve uma equação que é equivalente. O que deu para essa, vai dar também para essa daqui. No caso, 3 e menos 1. Você vai ver como, olha só que loucura, o delta deu 2.304. Veja só quanto vai ser o delta aqui agora, viu? Então eu tenho b ao quadrado, eu vou ficar com menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Fez 1 vezes menos 3, tá bom? Esse delta aqui eu estou calculando, estou registrando, olha, estou registrando aqui no quadro, porque é a primeira vez que nós estamos vendo no nosso curso de matemática básica, né? Mas você verá de agora em diante que eu irei fazer o cálculo de delta depois um pouco mais rápido, né? Que já foi apresentado. Então vamos lá, o que é que nós temos aqui? Vai ser 4 mais 12, opa, isso vai dar o número 16, olha que loucura. Essa raiz você sabe, já está memorizada. Essa daqui não, nós tivemos que calcular, tá certo? Apenas um comentário, Essa simplificação, ela é tão fantástica, mas tão fantástica, que é possível provar o que eu vou afirmar aqui agora para você. Eu não dividi isso aqui por 12, dividi por 12, não dividi por 12 para chegar aqui. Pois bem, esse delta, ele é quantas vezes menor que esse daqui? Bem simples. Basta eu pegar o número que eu simplifiquei e elevar ao quadrado. Ou seja, 12 ao quadrado, 144. Pois bem, esse delta daqui é 144 vezes menor do que esse daqui. Sem comentários, né? Então, se eu tivesse dividido isso aqui pelo número 8, exemplo, se eu tivesse, não dá para simplificar pelo número 8, porque 36 não é múltiplo de 8, né? Mas se eu tivesse simplificado uma equação por 8,
o novo delta, ele seria 8 ao quadrado, 64. Ele seria 64 vezes menor que o delta originalmente calculado. Você está vendo por que é interessante que você simplifique uma equação? Tá bom? Então vamos lá, o que é que nós temos? Menos b, como b é menos 2, vamos ficar 2 mais ou menos a raiz um pouco mais rápido. A raiz quadrada de 16, que dá quanto? Dá 4 sobre 2 vezes 1. Vamos lá. Olha só, x1 e x2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Olha aqui você, que coisa linda. 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Olha que emoção. Menos 1. Olha aí você. É isso aqui que eu falo para você, que eu estou falando para você. Poxa, a partir de hoje, fica ligado, fica ligada quando você estiver resolvendo a equação. Por exemplo, se alguém apresentar isso aqui para você, tá bom? Apresentar isso aqui. Deixa eu criar uma situação aqui agora. Sei lá, 20x ao quadrado menos 100x menos 100x, vamos lá, mais 120 mais 120 igual a zero. Pronto, essa daqui, 20x ao quadrado menos 100x mais 120 igual a zero. Como exercício, fica aí como exercício, tá bom? Eu vou acreditar na sua dose de disciplina, de determinação, de resolver. Como exercício, calcule as raízes dessa equação aqui, tá bom? São duas raízes inteiras, tá bom? Você vai calcular dos dois modos possíveis. Trabalhando da maneira como eu apresentei aqui, no estado bruto, né? Trabalhando de maneira pouco inteligente, portanto, destoando um pouco de você, tá bom? Faça esse esforço. Depois você vai fazer numa área que combina mais com você, uma área mais inteligente, que é simplificando, entendeu? Os três termos aqui por 20, no caso, exatamente por 20. Você pode simplificar todo mundo aqui por 20. E você vai comparar a dificuldade de uma resolução com a dificuldade da outra. Você verá que no modo simples, eu não vou dar as raízes não, tá bom? Você vai descobrir aí por si só. Você verá que no modo simplificado é muitíssimo mais rápido e mais fácil, tá bom? Então tenta aí, não deixa de fazer isso não. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos lá, eu precisava apresentar isso aqui, não ia ficar sossegado enquanto não apresentasse esse detalhe para você. Vamos fazer o seguinte, continuando ainda com as equações do segundo grau, mas eu vou apresentar um estilo diferente de equações. A princípio não são do segundo grau, mas são possíveis de serem resolvidas através de equações do segundo grau. Olha só você, temos aqui uma equação do quarto grau, isso, incompleta, tá bom? Porque nós não temos o termo x ao cubo e o termo x elevado a 1. Mas o que importa aqui pra gente é que na realidade ela é uma equação que a matemática define como uma equação olha só a expressão, biquadrada. Daqui a pouco eu vou explicar por que é biquadrada. O bi é 2, porque está 2 vezes elevado ao quadrado, é exatamente isso que você perguntou. Está 2 vezes elevado ao quadrado, tá bom? Você pode resolver as equações biquadradas que eu coloquei para você aí na definição. Você pode resolver através de uma fórmula bem específica, bem particular. Eu não gosto de utilizar fórmula, tá bom? A dedução, a obtenção dessa fórmula, ela é absolutamente a mesma, meu Deus do céu, é a mesma obtenção, tá certo? Que nós fizemos lá no início desse vídeo, quando nós fizemos aquela dedução para obter a fórmula de Bhaskara. Os processos, entendeu? O método, o caminho é absolutamente o mesmo. Fica até como exercício para você
ver como é que você, partindo da equação, da forma geral, olha para cá, ax elevado à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, tá bom? Foi o que eu coloquei nesse instante aí no quadro para você. Essa é a definição, a forma geral das equações de quadrado. Você poderia, como exercício, obedecendo os mesmos passos, né? Os mesmos, absolutamente a mesma coisa. Lá no finalzinho, já no apagar das luzes da demonstração, é que tem um acréscimo, uma pequena diferença em relação, um acréscimozinho de procedimento, tá bom? É interessante, tente fazer isso daí, que eu vou fazer aqui agora. Não estava no meu roteiro de gravação não, mas eu vou incluir. Quando nós encerrarmos esse vídeo, após a música, após os créditos, tudo direitinho, eu volto e faço a demonstração para você, tá bom? Mas é interessante que você, tá bom? Tente fazer essa obtenção antes de olhar, porque não perde a graça. Você vai jogar na lata do lixo a oportunidade e ela não volta mais nunca. Você joga na lata do lixo a oportunidade de conseguir, né? Por conta própria, obter a fórmula, né? Eu não gosto muito, mas a fórmula é essa aqui, ó, x igual a mais ou menos, olha aí, a fórmula é essa. Eu prefiro i menos b, olha só, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. É essa fórmula que você vai ter que obter para resolver as equações biquadradas. Você já sabe a definição de equação biquadrada, tá bom? Aliás, deixa a tela ali, não vou nem mexer. Eu vou resolver da maneira como eu gosto, que eu acho mais rápido. Depois a gente vai lá e resolve dessa maneira. Tá combinado? Então se liga aí. Vamos lá. Por que ela chama-se biquadrada? Você vai entender daqui a pouco. Fica ligado ou ligado agora. Esse quadro eu posso escrever como 2 vezes 2. Algum problema? Ótimo. Muito bem. X ao quadrado mais 9 igual a zero. Claro. Ora, eu posso pegar x elevado a 2 vezes 2 e aplicar uma propriedade que tem lá nas potências, né? Potência de potência. Eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. X ao quadrado, e essa expressão x ao quadrado, ela está elevada ao quadrado. Menos 10x mais 9. Então, a resposta da pergunta, por que chama-se biquadrado? Você tem o x elevado ao quadrado uma vez, e você tem x elevado ao quadrado, de novo elevado ao quadrado, ou seja, está elevado ao quadrado 2 vezes. É por isso que se diz que essa equação é biquadrada, ok? Bom, agora olha só, que coisa bonita, o raciocínio empregado pelos matemáticos. Isso é muito bonito, muito bonito. A engenharia intelectual, né? Para se chegar a isso, muito bonito. Bom, a ideia é o seguinte, vamos fazer uma mudança de variável. O nome é mudança de variável. Vamos pegar x ao quadrado e vamos chamar, sei lá, vamos chamar de variável y. Olha só. Eu vou ficar, esse x ao quadrado que você está vendo aqui, ó, dentro do parêntese, vai ficar y, não vai ficar y elevado ao quadrado. Claro, esse quadrado que você está vendo aqui veio daqui, viu? Isso aqui sumiu na mudança de variável. Menos 10 vezes. Você está vendo esse x ao quadrado? Ah, olha para cá, quem é que vem? Y. Olha que coisa linda de ficar arrepiado, de bonito, cara. Olha só. Eu tinha uma equação do 4º grau, que entre aspas eu não sei resolver, mas agora com a mudança conveniente de variável eu fico com a equação do 2º grau fácil de ser resolvida. Você entendeu que coisa bonita? Essa é a ideia, entendeu? Você, através de um artifício, você reduz a dificuldade, né? Você sai de uma coisa complexa, difícil, desce para algo mais fácil, resolve mais fácil, depois volta lá para o complexo, viu? Pelo amor de Deus, ninguém perguntou nada a gente de y. A pergunta foi feita em cima de x. Y foi um artifício da gente. Bom, aqui eu vou precisar, até mesmo para uma questão de espaço, um pouco mais rápido, tá combinado? Então vamos lá, menos b vai ficar 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta vai dar
100 menos 36, isso vai dar 64, cuja raiz quadrada é 8. Isso, 8. Sobre 2 vezes o valor de A. Olha, olha que coisa linda. Y1 vai dar 9, claro, e Y2 vai dar o número 1. Cuidado para você não achar que nós resolvemos a questão. Eu encerro por aqui, até o próximo vídeo. Nada. Eu achei os valores de quem? De Y. Mas eu quero os valores de quem? De X. Portanto eu volto para cá onde eu estou colocando o dedo, viu? Olha só. Então na realidade eu vou voltar. Então eu tenho x1 ao quadrado vai ser y1 e x2 ao quadrado vai ser y2, tá bom? Bom, vou tirar esse 1 daqui, porque na realidade isso aqui vai se transformar em duas raízes, tá bom? Então vamos lá, x2 ao quadrado igual ao y1, mas quem é y1? y1 é o número 9, então joga aqui, x ao quadrado igual a 9, você sabe que essa equação tem duas raízes, mais ou menos 3, olha que beleza. E aqui vamos ficar com x ao quadrado igual ao y2, mas o y2 é o número 1. Ficamos com quantas raízes? Com duas, que vai ser mais ou menos 1. Olha só, encontramos 4 raízes. 4 raízes. Mais ou menos 3, mais ou menos 1, tá certo? O que está de acordo com a matemática, um assunto que nós veremos bem lá na frente, né? Equações algébricas, equações polinomiais. Como aqui é o expoente 4, a matemática diz que nós teremos 4 raízes, obrigatoriamente. Não necessariamente, sempre raízes distintas, mas você pega o grau de uma equação algébrica, né? Uma equação polinomial, e esse grau ele diz para você a quantidade de raízes que podem ou não ser distintas, mas não importa. Se aqui fosse x elevado a sexta, a matemática diz que você tem 6 raízes. Se aqui fosse o número 3, a matemática diz que você tem 5 raízes, né? Nem todas elas, se aqui fosse o número 5, né? Acho que me atrapalhei. Fosse 5 aqui, a equação teria 5 raízes. Se aqui fosse o número 3, a equação teria 3 raízes. Que não necessariamente são reais. Algumas dessas raízes podem ser complexas, tá bom? Quer dizer, do conjunto dos números complexos. Encontramos então, olha só você, 4 raízes, mais ou menos 3, mais ou menos 1. Eu consigo obter essas raízes com essa fórmula daqui, apesar de eu não gostar muito dela, mas, sei lá, eu tenho mais é que mostrar ela para você, só não sei se eu tenho espaço. Vamos lá? X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada, um pouco mais rápido aqui, viu? Quem é o B? Venha direto, esquece tudo isso aqui, a fórmula já manda você despachar todo esse processo. Vem direto para cá. O B é menos 10, né? Menos 10? Então menos 10 vai ficar 10. Isso, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Bom, o delta é o mesmo, né? O delta deu 64. A raiz quadrada de 64 é o número 8. Sobre 2 vezes o valor de A. Pronto. Na verdade é essa expressão daqui, né? Aqui. 10 mais ou menos 8 sobre 2, né? Aqui vamos ficar mais ou menos, então vamos lá. 10 mais 8, depois eu faço 10 menos 8, tá bom? Eu tenho que dividir agora o mais e o menos. 10 mais 8, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Ora, mais ou menos a raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Bingo! Olha aqui, ó. Depois eu faço 10 menos 8, agora é o menos. 10 menos 8 é igual a 2, 2 dividido por 2 é o número 1. Raiz quadrada de 1 é o número 1. Olha aí, mais ou menos 1, mais ou menos 1, olha pra cá, mais ou menos 1, tá bom? Bom, eu não gosto muito dessa forma, mas é opcional. Eu prefiro, eu acho mais rápido, né? Eu acho mais rápido fazer a mudança de variável, tá bom? No exercício aí, o exercício R4 do livro, você tem outras equações biquadradas, tá certo? Que eu faço a resolução para você. Aqui eu vou mostrar apenas a letra A, essa foi a letra A do R4. Mas você tem mais 3. Dá uma lida aí nessa questão e tenta fazer os exercícios que eu indico, tá bom? Cada uma das equações, tanto do R3 quanto do R4, cada uma delas eu fiz um grupo de exercícios
específicos, voltados diretamente para aquela equação em particular. Então não deixa de fazer não, é muito importante, tá bom? Muito bem, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos encerrar agora esse vídeo 66 de básica. No próximo vídeo vamos continuar com a equação de segundo grau. Não vamos abandonar não, vou ficar aí mais pelo menos mais um vídeo com equações do segundo grau. E você verá algumas surpresas, provavelmente coisas que você não conhece, partindo do princípio que você é iniciante, né? Não vale a pena você me esperar até o vídeo 67 do curso de Matemática Básica. Vamos lá então, vamos ver a demonstração. Espero que você tenha tentado fazer, né? Mesmo que não tenha conseguido obter aquela fórmula, mas eu fico contente, né? E se eu souber que você tentou. O importante é você ter tentado fazer, né? Acertar é um detalhe que com o tempo esse detalhe inevitavelmente irá aparecer, né? Se com esse tempo você passar esse tempo sempre tentando, os acertos inevitavelmente virão, tá bom? Então parabéns aí para você ter tentado fazer, tá bom? E se por acaso não tentou, você jogou fora a oportunidade. Você vai ver a resolução e vai ficar com aquela falsa sensação, né? Mas é bote falsa nisso, de que entendeu. Deixa eu ver, sim, agora eu entendi. Entendeu bulhufas de nada.
para não dizer outra palavra, não entendeu bolhufas de nada. Então, da próxima vez que eu disser para você que eu vou fazer uma demonstração, tente fazer antes, né, para não jogar fora. Então vamos lá, olha só, o processo é o mesmo, eu disse a você, você vai ver que é o mesmo. Equação biquadrada, definição, né? Então vamos lá. Esse C, vamos passar ele para o outro lado, claro, vamos botar o A em evidência, do mesmo modo que eu fiz lá. Eu vou ficar com x à quarta mais b sobre ax ao quadrado, claro, igual a menos c. Bom, esse a cai fora, você vai cair fora, mais b sobre ax ao quadrado, passa para lá dividindo. Agora nós vamos completar o quadrado, não é isso mesmo? Claro, vamos completar o quadrado. Eu vou ficar com x ao quadrado igual menos c sobre a, isso, menos c sobre a. Bom, a expressão aqui que nós iremos somar vai ser essa daqui, né? É aquele vidro lá da complementação de quadrados. Isso vai ser b sobre 2a, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui eu vou ficar com b sobre 2a, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Exatamente. Perfeito. Isso aqui você já sabe, se nós completamos o quadrado é porque é um trinômio quadrado. Bom, colocando aqui já o trinômio quadrado perfeito, já na forma fatorada. Você lembra disso, né? Tira a raiz quadrada desse, tira a raiz quadrada desse. Então vamos lá, raiz quadrada de x à quarta, isso é x ao quadrado, mais, tira a raiz quadrada desse aqui, b sobre 2a ao quadrado, vamos ficar com b sobre 2a, isso vai ser igual, vamos logo desenvolver isso daqui, já vou colocar já na forma já desenvolvida essa potência e subtraída, né? Vamos ficar com b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado, tá bom? Muito bem. Tá vendo esse 2? Vamos passar lá para o outro lado. Eu estou indo um pouco mais rápido, porque na realidade você já viu essa demonstração, né? Por isso que eu estou me dando ao luxo aqui de ir um pouco mais rápido, tá bom? Esse 2 passa para lá mais ou menos, tirando a raiz quadrada dessa fração. Já vou colocar essa raiz quadrada aqui, viu? Vai ser a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que a gente vai chamar de delta, sobre a raiz quadrada de 4a ao quadrado, que é 2a. Isso. Esse b sobre 2a, passa ele para o outro lado, vai ficar menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, tá bom? Vamos ficar com x igual a x ao quadrado, né? X ao quadrado, que não tinha na outra, aqui agora tem. E aí vamos ficar com essa situação. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, e esse 2 você está vendo passa lá para o outro lado, mais ou menos tirando a raiz, mais ou menos, isso, olha aí, vamos ficar com menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a, ok? Muito bem. Muito bem, então, até o vídeo 67 de basta.